E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Deus. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade no livro de Ezequiel, capítulo 41. O santuário é restaurado. Mais tarde o homem me levou ao salão central, ao lugar santo, ao santuário externo, e mediu os pilares e a largura desses batentes. E era de 6 côvados longos de construção, isto é, cerca de 3 metros em cada lado, que era a largura do tabernáculo. A entrada tinha 5 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. O homem mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida, ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isto é, cada um dos batentes da entrada, 1 metro de largura, 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. Então o homem mediu o comprimento do santuário interno, que totalizou 10 metros, e sua largura também era de 10 metros, até o final do santuário externo. E ele me declarou: este é o lugar santíssimo, o santo dos santos. Depois mediu a parede da casa do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Além disso, havia encaixes em torno de cada parede encostada no templo, a fim de servirem de apoio para as salas laterais, que não eram presas nas paredes do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar, a cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma cana, régua inteira, 6 côvados largos de construção, isto é, 3 metros. A espessura da parede exterior desses aposentos mediam 2,5 metros. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os aposentos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base próxima à área aberta era de 2,5 metros em volta de toda a casa do templo. O edifício em frente ao pátio do templo, do lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em todo o seu contorno, e o seu comprimento era de 45 metros. Assim, a casa, o templo, media 100 côvados largos, 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. Em seguida, o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, e totalizava 50 metros. O santuário externo, o santuário interior e o pórtico que dava para o pátio, assim como as soleiras, as pequenas aberturas, janelas e as galerias em torno de 3, tudo que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, foram revestidos de madeira. Do mesmo modo estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as próprias janelas, até o espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno, e nas paredes, a intervalos simétricos que em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tâmaras e querubins, e havia a arte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmaras,
e um dos lados o rosto de um leão virado para a palmeira de tâmaras, do outro lado. Esta obra de arte estava em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras de tâmaras, em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente ao Santo dos Santos era semelhante. Havia também um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, suas bases e suas paredes eram de madeira, e aquele homem me instruiu. Esta é a mesa que está na presença de Yahvé, o Eterno. E tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, tinham portas duplas. Foram, pois, portas de 2 folhas de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras de tâmaras e de seres com asas, querubins entalhados em relevo, como os que haviam nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tâmaras em relevo de cada lado. As câmaras ou aposentos laterais da casa do templo também tinham grossas vigas de madeira decoradas. Os aposentos dos sacerdotes. Ezequiel 42. Depois disso, aquele homem levou-me para o lado norte, ao pátio externo, e conduziu-me às câmaras, os aposentos opostos ao pátio da casa, o templo, e ao muro externo do lado norte. O edifício, cuja porta dava para o norte, media 100 côvados longos de construção, isto é, cerca de 50 metros de comprimento, com 25 metros de largura, tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta à calçada do pátio externo. Tinha uma galeria junto à outra em 3 andares. E diante dos aposentos havia uma passagem que dava para o pátio interior e media 5 metros de largura e 50 metros de comprimento, e suas portas davam para o norte. Ora, os aposentos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que 2 quartos que ficavam no andar médio e inferior. Esses quartos todos estavam dispostos em 3 andares e não tinham colunas como os pátios, por isso a área que eles ocupavam era menor do que a dos aposentos do andar inferior e do meio. No lado de fora, em paralelo aos quartos e em frente deles, na direção do pátio, havia uma parede com 25 metros de comprimento. Porquanto o comprimento da fileira de salas que estavam no pátio era de 25 metros, ao passo que o da fileira que estava na frente do santuário era de 50 metros de comprimento. Os aposentos de baixo tinham entrada pelo lado oriental a leste quando se caminhava no pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacente ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia outros aposentos, que eram semelhantes a todos os demais quartos do lado norte, com o mesmo comprimento e largura, com as mesmas saídas, dimensões e portas, e com uma passagem diante deles. As portas do lado norte eram muito parecidas com as portas dos cômodos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor, paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para esses aposentos. Em seguida, aquele homem me explicou: os cômodos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são santos. São as câmaras, as salas onde os sacerdotes que chegam a Yahvé guardam e comem as ofertas santíssimas, ou seja, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o lugar é santificado. Então, quando os sacerdotes entraram nos recintos sagrados, só poderiam ir para o pátio externo após trocar de roupa, guardando
em seus aposentos suas vestes santificadas ao ministério, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de se aproximar dos lugares reservados ao povo. Assim, quando terminou de tirar as medidas do que havia dentro da área da casa do templo, conduziu-me para fora pelo portão leste e mediu toda a área em volta. Mediu o lado leste com a cana, a vara de medir, o que totalizou 500 canas, isso é, 1.500 metros. Também tirou as medidas do lado norte e somou 1.500 metros, de acordo com a vara de medir. Mediu ainda do lado sul e também apurou 1.500 metros, isso é 500 réguas. Depois o homem dirigiu-se para o lado do ocidente, a oeste, e o mediu também. Totalizou 500 canas, isso é, 1.500 metros. E deste modo ele concluiu a medição dos quatro lados. E havia um grande muro em torno da área, com 500 varas de medição de comprimento e 500 de largura. E este muro servia para fazer a separação entre o que era santo e o que não era. Bom, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.